das finalidades da audiência de custódia é a gente falar sobre a prevenção e repressão de tortura, de maus tratos a presos. Tá? Essa também é uma das finalidades. Então, nós sabemos que tem dados, tem estudos que ainda demonstram que a gente ainda tem uma polícia que um pouco mais... a gente teve até casos emblemáticos, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E com isso, uma das finalidades da audiência era exatamente a gente poder, nela, criar um ambiente seguro, mais do que o da delegacia, pelo menos, né? Porque ali ele não está com os policiais que o prenderam, ele não está num ambiente policial, ele sai totalmente do ambiente policial e vem para um ambiente que ele tem a defesa dele, que ele tem o juiz ele também é visto como um garantidor de direitos. Né? Caramba! Então tem o órgão do Ministério Público. O órgão do Ministério Público é aquele que faz o controle externo da atividade policial. Então o Ministério Público é muita informação nova para mim. Vamos lá, tem um Eu juiz... vi o meme da Nazaré agora. Assim. Você pensando. Fiz o Fórmula de Bhaskara rapidinho aqui, mas eu já tô chegando na resposta. Vamos lá. O Ministério Público, ele controla o quê? A atividade do policial ou mesmo do juiz? Porque pode ter um juiz que não está julgando direito, ou não está fazendo corretamente o papel. Talvez tenha alguma coisa assim. Não, o judiciário tem o seu órgão de controle, que é o Conselho Nacional de Justiça também, para verificar essas situações. Mas, por previsão constitucional, o Ministério Público ele é a instituição que faz o controle da atividade policial. Entendi. Então, a gente tira esse preso do ambiente policial, coloca na sala de audiência, que é para ser um ambiente seguro para ele relatar situações que possam ter ocorrido desde a abordagem policial até chegar na delegacia. Então, na delegacia, na viatura, na abordagem, que possa ter extrapolado um mero uso da força necessária, ou ele não resistiu, mas mesmo assim foi utilizada uma força contra ele, ele pode ter se machucado. E isso deve ser visto também na audiência de custódia. A gente não decide só a prisão. Não é essa prisão, é tipo assim, a gente tem outras finalidades. O processo isso. Ali. Ah, tá. É um procedimento um pouco mais complexo do que eu falar simplesmente que eu vou decidir só sobre a prisão dele. Não é só para julgar ali os fatos, mas é para entender todo o que se Então, muitas vezes vinham alguns relatos dizendo... mas ele vai falar que foi agredido e ele vai ser solto na audiência de custódia. Então, alguns relatos que tentavam retirar o argumento de autoridade que a audiência de custódia tem, porque ela é extraída de normativas internacionais, inclusive. E outros países adotam, outros estados adotam, entendeu? Lorena, vamos mergulhar nesse assunto que eu vou nadar de braçada. Eu vou te confessar uma coisa. Excelência, eu vou te confessar um negócio. O que rolou? Há 15 anos atrás, a minha mãe ela teve a bolsa... não foi roubada. Tipo, ela deixou num lugar, alguém pegou, uma mão boba pegou. Não foi não sei se é furto ou roubo. Não pegaram dela, mas ela deixou num lugar, o cara foi lá... Então foi furto. Furto. Teve a bolsa furtada. Aí a gente foi numa delegacia X, aqui do DF, isso tem 15 anos. Uhum. Chegando lá, uma senhorinha, que era a delegada, tava lá ouvindo a gente, papapá. Aí, de repente, entra uma pessoa na sala e fala assim, ô, fulana, chegou aí o caso de não sei o quê. Chegou alguém. Aí ela, com licença, eu vou bem ali e já volto. Senhorinha. Aí ela foi pra sala ao lado, ela ficou lá tipo uns 10, 15 minutos. E a gente escutando coisas assim. Bora, fala! Quem é que tava passando pra você? Dando uns tapas no cara. A senhorinha metendo um tapa na cara de um meliante que tinha clonado a placa de um carro. E o cara tava lá em posse da polícia, lá na delegacia e tudo. E a delegada enfiando a mão na cara dele pra ele dizer quem foi que mandou, o mandante de não sei o quê. Pra descobrir, arrancar alguma coisa dele, que ele tava boquinha calada. Nem preciso te dizer que isso é errado. Pois é. Aí ela chegou assim, calma. Chegou assim, desculpa, tá? É porque as pessoas chegam aqui, é meio difícil a gente saber o que acontece, né? Porque senão os caras não falam, não tem como dar flagrante, não tem como pegar o resto da quadrilha. Ela meio que deu uma justificada e continuou lá com o caso da bolsa da minha mãe. Depois disso, eu lembro que um mês depois eu comentei com o meu professor sobre isso. E ele falou, professor de geografia, assim, tava no cursinho. Aí ele falando assim, não, porque isso aí... Apesar de ser ilegal, olha a resposta dele, a análise dele. É um professor. Apesar de ser ilegal, isso aí é a mão forte do Estado para... É tipo assim, não tem como você pegar um bandido e falar assim, senhor bandido, por gentileza, diga quem foi o mandante do seu crime. Isso não te dá informação.
Claro que meter um tapa na cara do cara é uma tortura. Você tá entendendo? Obviamente que estamos lidando com extremos. Assim como pedir, por favor, senhor bandido, diga quem são seus comparsas, não funciona, eu acho. E meter o tapa na cara também não funciona. Mas é por isso que a polícia tem os meios investigativos. Tá. Então, claro, foi uma coisa absurda. Claro que você não descobre e... um crime perguntando para a pessoa. Então, a polícia tem os seus meios. Hoje, claro que os meios tecnológicos vão ainda mais avançando e permitindo você descobrir dados de forma ainda mais fácil. Né? Para quem comete um crime hoje, que muitas vezes você é vigiado por câmeras, tem ali o celular, que vai ter o GPS, tem a conversa no WhatsApp. Às vezes é muito mais fácil você descobrir um crime do que há tempos atrás você não era vigiado, não tinha... Né? Não tinha tecnologia, não tinha as câmeras e... Hoje tem quebra de sigilo, quebra tudo no seu celular, consegue descobrir todas as suas conversas no WhatsApp, todas as suas ligações, tem todas essas formas. O que você narrou, eu brinquei aqui, né, falando que, sem dúvidas, você sabe que foi ilegal, não é uma forma... Essa forma, a depender de como se deu ali, pode caracterizar uma tortura. A gente tem uma lei de tortura. A gente tem a previsão de um tipo penal da tortura confessional, que é exatamente se utilizar desse constrangimento mediante violência para obter alguma informação. Então, tem ali as elementares que devem estar preenchidas para caracterizar a tortura, mas a depender do caso poderia. E essa prova que a delegada conseguiu obter, mas dando os tapas, agredindo o preso, ela é tida como uma prova ilícita. Né? Se fosse descoberto na época que aquela informação foi obtida somente assim, somente por isso, todo aquele procedimento estaria comprometido. Então, mesmo que ela deu uns tapas ali nele, do jeito que eu narrei, e de fato foi isso, ele falou assim, não, foi o fulano de tal que mora na rua tal. O cara confessou quem foi o comparsa dele. Essa confissão está anulada. Porque ela foi obtida de uma forma ilícita. Entendi. Que não poderia, entendeu? Então, macula tudo o que veio depois dela. Claro que pode ser que na investigação tinham outras informações obtidas que chegassem também àquela prova. Claro que tem que analisar cada caso. Mas se só teve, por exemplo, um processo porque teve uma tortura, porque ele confessou mediante tortura, tudo ali está prejudicado. Entendeu? Em 2005, não tinha audiência de custódia, então acho que ficou a palavra da delegada. Talvez tenha ficado só a palavra dele. Ele não conseguiu comprovar que recebeu esses tapas. Tem muito isso também, né? A palavra tem que ser comprovada. Então eu flagrei uma situação. Eu podia ter dado voz de prisão naquela delegada. Eu quero ver a coragem pra isso. Mas tudo bem. Senhora, me dê sua algema que eu vou colocar na senhora por estar praticando tortura. Cara, legal, interessantíssimo esse tema. Mas vamos lá, então. E os problemas, eu ia perguntar sobre os problemas desse tipo de audiência, que na verdade eles é uma solução para um problema. E provavelmente o relatório, né, lá em 2005, quando rolou isso, o relatório da delegada, ela não deve ter inserido essa parte, né? E aí o juiz que pegou só... Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento de nada disso. E não ouviu o preso, não. Ele também não teve a oportunidade de narrar qualquer ilegalidade contra ele para o juiz, por exemplo. Entendi. Porque a audiência de custódia ela se justifica nesse tempo exíguo também, de até 24 horas ou um pouquinho mais, exatamente porque você está muito próximo da situação da prisão. Então, você tem a possibilidade de descobrir o que aconteceu, dele poder relatar, dele lembrar. Você tem também a possibilidade de ver, né? Vai ver se tapa deixou alguma marca no rosto dele, deixou alguma marca no corpo dele. E esse prazo pequeno permite você verificar essa materialidade, essas marcas, entendeu? Por isso que se justifica nesse tempo tão curtinho também. Entendi.